Boa tarde, gente. Nossa aula hoje é sobre animais de estimação. Eu queria deixar para vocês já registrado que está lá na página 109 do livro de português da gente. E eu vou começar apresentando quais hoje são os bichos que geralmente a gente usa como animal de estimação. Então, gente, alguns bichos a gente sabe que na nossa região as pessoas não usam como animal de estimação. Como esse primeiro aqui, que é o furão. Olha a carinha dele. Tem cara de quê? De sarguê, né? Um bicho assim, mais para um roedor. Mas aqui na nossa região, dificilmente alguém, tem esse bicho como animal de estimação. Chinchila, que parece um rato, né? Também. Então, é um animal de estimação considerado, né? Domesticado. A gente pode criar, sim. Mas não é muito comum aqui na região da gente, né? Agora o hamster, que é um ratinho que o pessoal geralmente cria em gaiolas. Esse sim, mesmo não sendo também muito comum, mas eu já conheço algumas pessoas que criam um hamster. Aí a gente vê o porquinho da Índia, né? Parece um hamster. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Olha o hamster, olha o porquinho da Índia. São diferentes, né? Também não são animais comuns daqui na nossa região. A gente cria mais, outros animais são aqui embaixo, mas são animais considerados pets, animais de estimação. Peixinhos, né? Aquário, tem pessoas que têm esses aquáriozinhos, colocam peixinhos e dão ração. Peixinhos coloridos são também considerados animais de estimação. Coelho, que é mais comum, muitas pessoas criam o coelho, né? Animal fofinho, bonitinho, não dá muito trabalho, né? Eu mesmo já criei muito tempo atrás, eu já criei coelho. É um animal de estimação também. Pássaros, aí aqui tem, né, um tipo um tipo de pássaro, mas não quer dizer que seja somente esse, né? Arara, papagaio, cacatuas. As pessoas criam, né, animais, desde pássaros assim, que são geralmente que pessoas criam, né, o papagaio, e fica lá, né, repetindo tudo que a gente fala, mas tem outros que criam alguns animais que até são proibidos de criar, né? Alguns passarinhos, né, que são selvagens, que se alguém, se o IBAMA vê, ele até proíbe, ele manda soltar, né, porque não é permitido. A gente tem que buscar saber quais são os animais que são permitidos, né, para fazer esse tipo de criação. Tartaruga, olha, tartaruga, a tartaruga também, né? Essa é uma tartaruga, essa é daquela que morde, né, que o pessoal aqui chama de caga. É aquela que, se você pegar, aquela da água, se você pegar, ela fica querendo morder seu dedo. Geralmente a gente não cria dessa, a gente cria da outra, que é mais comum, que é boazinha, tranquilinha. Eu mesmo aqui no quintal da minha casa, minha mãe tem bastante, né? Cachorro, agora sim a gente começa a falar de animais que quase todos criam, quase todo mundo tem. Animal muito querido, que no Brasil todo acho que é o animal mais domesticado, mais criado, que mais pessoas usam como animal de estimação. É o cachorro e o gato, né? São os mais buscados, né, para as pessoas criarem. É o cachorro e o gato. A gente, com o animal de estimação, nós temos que ter o quê? Cuidado, sempre muito cuidado, principalmente com as vacinas, com os remédios, com a alimentação. Tem gente que cria alguns animais bem exóticos, como lagartos. Aí a gente fala de quê? De iguanas, camaleão, né? Tem gente que cria até cobra, né? Então, assim, existem pessoas, não são considerados animais de estimação, né? As cobras, são selvagens. Mas tem gente que cria. Os que a gente considera, o que a gente está aqui considerando como animal de estimação, são esses que eu estou mostrando para vocês, né? Principalmente o gato, o cachorro e tartaruga, uma cacatua, um papagaio, um coelho. Eles geralmente têm peixinhos, porquinho da Índia, o hamster. Esses geralmente são os mais criados aqui na nossa região, tá? Então, assim, o texto da página 109,
está falando sobre animais de estimação. Vocês devem ter algum animal de estimação, acredito eu. E assim, todo animal de estimação tem que ter o seu cuidado. Se você dá banho no seu animal de estimação, se for o caso de um gato, ou de um gato que, meu Deus, gato não gosta de banho, né? Do cachorro, você alimenta ele, né, direitinho, você cuida das vacinas dele para que ele não pegue uma doença, uma raiva ou outra coisa. A gente tem que estar muito atento, né? Porque existem algumas doenças que podem matar o seu bichinho de estimação. Muitas doenças ruins, né? Principalmente quando a gente fala de cachorro e de gato, a gente tem uma vacina todo ano tem que ser dada para esses animais, que é a vacina de raiva. Senão, ele além de transmitir a raiva para o ser humano, ele também vai morrer. Então, é uma vacina que é de graça, que dá no posto, e aí as pessoas só precisam levar lá, né? Precisam levar seu cachorro, seu gatinho, para que ele seja vacinado. Vamos ouvir agora uma musiquinha que vai falar sobre os animais de estimação. E aí depois eu volto para a gente ver uma outra coisa que tem nesse texto, tá? Gato, coelho, passarinho, quem é seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? Hamster, tartaruga ou peixinho, qual o nome do seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? No quintal da casa brincam dois bichinhos, o gatinho e o passarinho. Uma peteca e um balão, o gatinho preguiçoso espertalhão. Quer mais ir pro salão, tirar uma soneca no colchão. No aquário a tartaruga organiza uma festa fantasia, com um convidado brincalhão, que é o peixinho, que foi de tubarão e causou uma confusão. Todos fugiram, essa não. Gato, coelho, passarinho, quem é seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? Hamster, tartaruga ou peixinho, qual o nome do seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? O hamster tá querendo almoçar, não consegue mais aguentar. E o coelhinho põe no prato com o pão, a cenoura come com a mão, mas sempre com educação. O seu cachorro é o dono do sofá, ninguém pode atrapalhar a sua programação. Primeiro posta uma foto bonitão e os fãs curtem de montão. Ele é o famoso social cão. Gato, coelho, passarinho, quem é seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? Hamster, tartaruga ou peixinho, qual o nome do seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? Gato, coelho, passarinho, quem é seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? Hamster, tartaruga ou peixinho, qual o nome do seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? E aí, como é o nome do seu amiguinho, hein? Ou amiguinha? Ou amigão se for um cão, como a própria música diz. Depois eu quero uma foto de vocês com o seu amiguinho lá no grupo da gente, tá? Mas então, lá na história do livro, da página 109, tem, né, a história desse menino, e ele sempre está falando, ó, se vocês prestarem atenção na história, vejam que está assim: eu sempre quis ter um bicho de estimação, eu chorei, eu bem que tentei brincar com eles. Veja que ele está falando sempre eu. Ele está contando uma história. O próprio menino conta essa história, né? Quando isso acontece, gente, a gente fala, né? A gente diz que ele é o narrador. Ele está narrando, né, essa história. Ele é o próprio narrador da história dele. Existem outros tipos de narradores. Quando tem um narrador de futebol,
e ele fica narrando passo a passo o que está acontecendo no jogo. Ah, fulano tocou para esse, que tocou para aquele, ele está narrando. Existem os narradores, aquelas pessoas que veem uma discussão, uma briga na rua e depois chega falando, olha, fulano fez isso, falou aquilo, ele gritou, então existem vários tipos de narradores, né? De narradores. Mas nessa história, o menino ele é o personagem da história, ele é, né, o personagem principal da história e ele também é o narrador da própria história, certo? Então eu queria falar sobre isso, sobre a narração. Porque lá do outro lado, na página 111, quando vocês forem responder, né, vocês vão responder algumas questões que se precisa entender, que vocês já estudaram o tipo do texto de narrador, texto narrativo, e vocês precisarão saber, né, quem está narrando a história, né, que tipo de pessoa é que está narrando essa história, quem é essa pessoa. Então prestem atenção quando forem ler o texto para responder as questões aí, ó, da página 111 e 112, certo? É um exercício fácil e vocês vão tirar a resposta do próprio texto e algumas vão ser respostas pessoais, que vocês mesmos vão responder. E depois, além desse exercício da página 111 e 112, se vocês tiverem, né, um bichinho de estimação, façam uma foto, envie para um grupo lá da gente, da escola, a foto ou do bichinho de estimação ou sua com seu bichinho de estimação. Tá certo? E por hoje é só. Eu espero que vocês gostem desse texto, de responder também. Continue estudando e se cuidando, tá? Amanhã, se Deus permitir, a gente estaremos juntos, mesmo distante, novamente, através das nossas aulas online. Valeu? Abraço!